Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Tagarela Intercâmbios. Para você que nos acompanha pelo Spotify, é um prazer ter a sua companhia em mais um episódio do nosso podcast Tagarela Talks. Hoje nós vamos falar sobre Tax Return 2024, tudo sobre a declaração do imposto de renda aqui na Austrália. Para quem trabalhou no ano fiscal que se encerrou ontem, quando eu digo, gente, hoje aqui na Austrália já é 1º de julho de 2024, segunda-feira. Ontem foi dia 30 de junho de 2024. Então, para quem trabalhou no ano fiscal que começou no dia 1º de julho de 2023 e se encerrou nesse domingo, dia 30 de junho de 2024, essas pessoas têm que declarar o imposto de renda aqui na Austrália, têm que fazer o tax return, que começa hoje, então, segunda-feira, 1º de julho, o período para fazer essa declaração do imposto de renda. Nossa convidada é a Diana Hauschild, que é contadora, é diretora de uma empresa de contabilidade aqui na Austrália, Calais Accounting. A Diana sempre está participando dos nossos conteúdos aqui para falar sobre essas questões contábeis e para falar sobre tax return. A gente vai falar sobre superannuation, a gente vai falar sobre o corte de impostos anunciado pelo governo federal recentemente, várias informações importantes e relevantes para quem trabalha ou para quem pensa em trabalhar aqui na Austrália, já saber como é que as coisas funcionam por aqui. Vocês fiquem muito à vontade, por favor, para deixar perguntas, fazer comentários aqui para a gente. É sempre um prazer ter esse papo direto aqui com vocês, trocar figurinhas com vocês por aqui. E é isso. Deixa eu ver se a Diana já está a postos para a gente começar a conversar com ela. Meu nome é Mariana. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo de hoje sobre o Tax Return 2024. Tudo sobre a declaração do imposto de renda aqui na Austrália. Deixa eu ver se a Diana já está por aqui. Vamos ver, acho que a Diana está entrando. Oi? Olá, Mariana, bom dia, boa noite. Bom dia, Diana, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui um minutinho para ficar melhor aqui para vocês. Eu também vou ajeitar aqui, que quando entra o convidado, aí muda um pouquinho o meu ângulo aqui na câmera. Exatamente, foi o que aconteceu com o meu aqui, então fica mais posicionado. Bom, temos já uns comentários aqui. Teve uma pessoa perguntando se a live vai ficar gravada. Acho que Marília, sim. Nossas lives sempre ficam gravadas, tá? Então depois fica no feed do nosso Instagram, da Tagarela, e também vai para o Spotify, para o nosso podcast no Spotify, que é o Tagarela Talks, que eu sugiro que quem ainda não nos acompanha por lá, nos acompanhe, né? Às vezes você prefere ficar só ouvindo o conteúdo, fazendo outras coisas, né? Do que assistindo. Então é uma opção para quem também não pode acompanhar ao vivo e depois quer saber um pouco mais sobre o assunto que a gente tratou nas nossas lives. Então, sempre a gente deixa o nosso material gravado aqui. Boa noite para quem está no Brasil, né? Não falei isso. Boa noite para vocês que estão no Brasil. E bom dia, começo de semana e começo de ano fiscal aqui na Austrália, gente. Semana passada foi uma loucura, né, Diana? Exatamente. O end of financial year aqui na Austrália é sempre uma loucura, uma correria em vários setores, enfim. Como eu já falei antes, né? O ano fiscal aqui na Austrália sempre começa no dia 1º de julho, termina no dia 30 de junho do ano seguinte. E aí, então, esse período de transição é uma loucura. A gente tem várias coisas hoje entrando em vigor, várias coisas que o governo australiano já tinha anunciado, não só com relação a impostos, né, a superannuation, a várias coisas que a gente vai falar aqui, mas também sobre questões relacionadas a vistos, muita coisa nova entrando em vigor nesse 1º de julho aqui na Austrália. A gente vai falar sobre todos esses tópicos, tá, gente? No decorrer da semana, a gente deve produzir vários conteúdos para reforçar algumas questões que a gente já anunciou para vocês antes, mas também coisas novas que estão começando a valer a partir de hoje. Mas hoje a live é especificamente sobre tax return e a Diana, quem entende do assunto, está aqui para falar pra gente. Queria só agradecer aqui um elogio. Elogios são sempre bons, gente. Eu adoro dar elogio e claro que gosto de receber também. Quem não gosta, né? O Jean falou, Mariana, você fala muito bem. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada mesmo pelo elogio. Vamos seguir então, Diana.
Obrigada a você por tirar um tempinho, né, da sua rotina aí corridíssima, principalmente nesse período que eu falei, né? Final de ano fiscal, começo do outro. Enfim, a partir de hoje a Calais Accounting provavelmente vai estar a todo vapor atendendo muita gente, né? A Calais, para quem não sabe, gente, auxilia as pessoas que querem ajuda para fazer o tax return, não só empresas, mas também pessoas físicas, né, Diana? Até vou pedir para você falar um pouquinho sobre isso. Então, muito obrigada por tirar um pouco do seu tempo para esclarecer aqui algumas questões para a gente. Obrigada a você, Mariana. Obrigada a todos que estão participando, quem não pôde participar, mas que em algum momento vai ouvir. Então, a gente está aqui hoje justamente para esclarecer dúvidas, passar informações. Então, o meu nome é Diana, a minha empresa é a Calais Accounting, então eu tenho um time de contadores, são todos brasileiros até o momento. Então, a gente oferece serviços desde aplicar o TFN para quem recém chegou na Austrália, aplicar um ABN, fazer a declaração de imposto de renda, esclarecer dúvidas, até aquelas pessoas que já têm suas empresas ou que estão abrindo empresas. Então, a gente atende desde o indivíduo até o business. Tá? Então, realmente, semana passada foi a última semana do ano fiscal, então uma semana muito busy, porque é o momento de quem ainda não gastou em algo relacionado ao trabalho poderia gastar. E essa semana, hoje, precisamente, está começando a tax season. Então, é o período que começa para a gente conseguir, ok, a partir de hoje eu posso fazer a minha declaração. Porém, a gente tem um prazo bem estendido. Então, a gente tem entre 1º de julho até 31 de outubro para fazer a declaração. E se você quer ter um prazo um pouco mais estendido, até maio do ano seguinte, se você é cliente de um tax agent, de um contador registrado, você ainda tem o prazo estendido até maio do ano seguinte. Tá? Então, o período começa hoje. Alguns pontos importantes antes da gente começar a conversar é assim, hoje começa o período. O que é importante? São as datas. Saber que até dia 14 de julho é o período que o empregador tem para reportar para o ATO o salário de cada um. É o período que o Private Health Insurance tem para reportar para o ATO também, para finalizar o statement do Private Health Insurance. É o período que os bancos também têm para informar o quanto que teve de rendimentos na conta bancária. Então, sempre o ideal é fazer após o dia 14 de julho, porque daí as informações já vão estar prontas no ATO. A gente entende que quem tem refund para receber quer fazer o mais rápido possível, mas nem sempre é possível, não por causa do indivíduo ou por causa do contador, é porque a empresa tem aquele período para finalizar. Tá? E para quem trabalha no ABN, se puder esperar até final de agosto, seria o ideal também. Por quê? Porque as empresas que reportam para o ATO os contratos, elas têm até final de agosto para fazer esse report. Tá? Então, só tenho em mente essas datas e às vezes o porquê da importância de esperar um pouquinho para fazer a declaração. Isso é super importante mesmo, porque eu vi, inclusive, pessoas falando, não, eu vou fazer logo dia 1º de julho, que eu preciso receber. A gente está num momento, gente, de crise financeira aqui na Austrália, isso é fato, tá? Muita gente passando por essa crise, sentindo essa crise financeira, né? Na prática. Então, realmente, quem tem reembolso para receber, tá querendo fazer o quanto antes para receber esse reembolso. Mas é o que a Diana falou, muito importante se atentar aos prazos aí, porque é isso, o empregador tem o prazo para passar as informações para o ATO. Até quero que você explique, por favor, Diana, o que é exatamente o ATO. Para quem não sabe, Australian Taxation Office. E tem também essa questão do ABN, que você falou que eu nem sabia, eu acho. Acho que essa informação eu não tinha. Eu sabia da questão dos empregadores e tal, para quem trabalha no TFN, que é o Tax File Number, mas do ABN eu não sabia que era até final de agosto. Então, muito importante a gente se atentar a esses prazos. E aí, o que é exatamente o ATO, né? E como funciona isso, né? Os empregadores passam as informações relacionadas ao salário, ao imposto que foi retido dos empregados, enfim, para o ATO, que é exatamente esse órgão. Exatamente. Então, o ATO a gente pode comparar com a Receita Federal do Brasil, tá? Que é o órgão fiscal aqui da Austrália que coleta todos os impostos repassados. Tá? Por exemplo, vocês trabalham pelo TFN, então toda semana ou toda quinzena, o empregador, vamos usar como exemplo $1.000, que $1.000 é o salário bruto da semana, porém o empregador vai repassar para a conta de vocês 800 e vai reter 200 que é de táxi. Esses $200, o empregador ele vai repassar para o ATO.
tá? Então, quando finalizar o ano fiscal, que foi ontem, 30 de junho, o que o empregador precisa fazer? Ele precisa finalizar, ir lá e confirmar para o governo que durante o ano fiscal de julho de 2023 até 30 de junho de 2024, o salário de vocês foi, digamos, 52 mil e que o táxi retido foi 8 mil. Então, o empregador vai lá e finaliza com o ATO. Então, no momento que isso aparece finalizado, daí sim vocês estão aptos a fazerem a declaração de vocês. Tá? Então, as empresas têm até 14 de julho. Por que é bis esse período? Porque quem finaliza isso para as empresas também são os contadores. Entende? Então, realmente é uma época corrida para os contadores. Por quê? É a época da taxismo, mas também dos contadores finalizarem isso aí para as empresas. Tá? Então, ok. Agora, em relação ao ABN, isso é bem importante, porque muitas pessoas acabam ficando surpresas quando vão fazer o tax return e já tem um valor recebido lá no ATO. Tá? Então, já tem alguns anos onde, quando vocês, como contractors, trabalham para empresas da área da construção, de cleaning, informática, transporte, tá? Essas empresas, elas precisam entregar uma declaração que se chama TPAR, que é Taxable Payment Annual Reports. E elas informam para o ATO quanto que elas pagaram para os contractors, tá? Então, por isso que quando vocês vão fazer o tax return de vocês, e vocês trabalharem no ABN para uma dessas empresas, dessa indústria, o valor que vocês receberam já está lá no ATO. Tá? Então, por que fazer antes ou não ter certeza do valor correto recebido pode dar algum problema? Porque, digamos que a empresa foi lá e reportou que você ganhou 60 mil no ano fiscal. E você fez a tua conta e você informou que ganhou 55 mil. Entende? A informação não vai fechar. Tem que bater, Exatamente. as duas informações tem que, né, tem que coincidir, tem que ser a mesma informação. Tá. Exatamente. Tá? A gente ficou clara essa questão do porquê, então é reportado para o ATO. Claro, se você trabalha no ABN em outras atividades, esse empregador não vai reportar para o ATO porque ele não precisa, ele não está na lista das atividades que é obrigatório o report, tá? Tá, ótimo. Bom, gente, tem já umas perguntinhas aqui, o pessoal pedindo para salvar a live vai ficar salva, tá, gente? Como eu já falei antes, não fiquem tranquilos quem não puder acompanhar o vídeo, esse conteúdo vai estar disponível para vocês. Logo após o fim da live, a gente já salva no Instagram, depois vai para o Spotify, no nosso podcast Tagarela Talks. Tem pergunta aqui sobre... Bom, só antes da gente responder, para quem não sabe, às vezes alguém está assistindo a gente no Brasil, né, não entende ainda direito como as coisas funcionam por aqui. Diana, explica pra gente, né, rapidamente, o que é o TFN e o que é o ABN, né? Porque aqui na Austrália algumas pessoas trabalham só no TFN, outras trabalham só no ABN, tem gente que trabalha nos dois, enfim, e são coisas diferentes. Então, só por favor, para vocês. A gente já explicou várias vezes nos nossos conteúdos aqui, mas como você é uma pessoa que entende muito do assunto, acho que você vai explicar da melhor forma sobre o TFN e o ABN, só para não ficar confuso para quem não sabe exatamente o que é. Sim. Exatamente. Nessa época fica bem confuso também, porque a declaração se chama Tax Return. Então, vamos lá. TFN é quando você trabalha de empregado para uma empresa. Você é contratado, como se você tivesse carteira assinada. Tá? Você é funcionário da empresa com direito a férias, direito a superannuation, com direito a sick day, tá? Então, e com direito a receber as horas que você foi contratado. Então, você é um funcionário de carteira assinada. ABN, você tem o teu próprio business. Você é um prestador de serviço. Tá? Você não tem vínculo com a empresa. Então, você presta serviço, emite tua nota fiscal para receber o teu valor. Tá? É como se fosse o MEI no Brasil, né? Ou CNPJ. Exatamente, como se fosse o MEI do Brasil. Tá? Só que quando vem o período que a gente fala assim, tax return, o que a gente leva a entender? Mas eu vou declarar somente o meu TFN? Não, a gente vai informar, a declaração se chama tax return, mas nessa declaração a gente tem que informar tudo que a gente recebeu referente income, tá? Tudo que você recebeu referente trabalho. Então, se você trabalhou pelo TFN, a informação já vai estar reportada no ATO. Se você trabalhou pelo ABN, também a informação vai para o ATO, porém algumas indústrias não. E na declaração tax return tem a parte para quem recebeu pelo TFN e tem a parte que se chama, que é a parte business. Então, nessa parte business, que é onde vai se informar os valores do ABN, tá? Então, na declaração tax return, você informa ABN e TFN. Para fins de cálculo do imposto, como é que funciona? Vai ser somado o total
entende? Vai consolidar o quanto você recebeu. Então, digamos, se no ABN você recebeu 50 mil e você teve 20 mil de despesas, você vai ter um income de 30 mil. Então, esses 30 mil, ele vai ser somado com o que você recebeu no TFN. Digamos que no TFN você recebeu outros 30 mil. Então, você recebeu 60 mil no total, daí é feito o cálculo. Quem ganha 60 mil, paga quanto de imposto na Austrália? Tá. Vamos dizer que vai dar 9 mil, tá? Então, digamos que você já teve descontado pelo teu empregador do TFN, digamos, 8 mil de imposto. Então, o que acontece? Você deveria pagar 9, teve 8 descontado, então você ainda tem que pagar a diferença, Uhum. tá? E aí, por isso é importante também quem trabalha no ABN ficar atento a isso, né? Que os impostos não são descontados imediatamente quando você recebe pelo seu trabalho, então você tem que separar ali o valor para depois, na hora de fazer o tax return, você pagar o que você deve de impostos, né? Tem umas perguntas aqui. O prazo até 14 de julho vale para fechar o superannuation também? Laís, Não. O superannuation, o empregador, ele deposita ou mensal ou trimestral. Então, ele tem sempre até o dia 28 do mês seguinte ou do mês quando fecha o quarto para fazer o depósito. Então, se você recebe o superannuation mensal, então de junho ele vence em 28 de julho. Se você recebe por quarto, então do período abril a junho, também o empregador tem até 28 de julho para fazer o depósito. tinha tido uma pergunta aqui sobre o GST que eu não estou achando aqui de volta agora. Ah, tá. Se o GST é obrigatório para quem trabalha no ABN. Então, o GST ele é obrigatório para quem trabalha com o ABN, tá? Se for um ABN sole trader, partnership ou company, se o valor do faturamento ele é superior a 75 mil, daí sim o registro ele é obrigatório. Caso você faça Uber, o Uber Driver, daí você é obrigado a registrar para o GST, independentemente de quanto você recebe, tá? Essa é uma informação bem importante, porque muita gente não tem informação de que trabalha com Uber Driver, é o passageiro, daí sim você precisa registrar o ABN para o GST e fazer o recolhimento trimestral. E tem uma pergunta sobre: é possível ver quanto o empregador disse ao ATO que eu recebi? Se for no TFN, sim. Se for no ABN e for em alguma dessas áreas de transporte, cleaning, construção, informática, sim. Ele vai reportar para o ATO, só que ele tem até final de agosto para fazer esse report. Daí sim é possível verificar lá no ATO. Tem uma pessoa perguntando sobre o tax return, dúvidas sobre o que é o tax return e o superannuation. O tax return a gente já está falando aqui, né? A declaração do imposto de renda para quem trabalhou no ano fiscal que se encerrou nesse 30 de junho para esse tax return específico. O superannuation, como a gente já citou, acho que é uma boa também você explicar, Diana, para quem não sabe o que é, até porque a gente teve aí um reajuste, né, no superannuation. É todo ano fiscal que tem esse reajuste, Diana. Até queria que você falasse sobre isso também e sobre o que é exatamente o superannuation. Então, vamos lá. Então, o que é o superannuation? O superannuation é uma contribuição extra que o empregador ele faz sobre o valor do salário. Tá? Então, o valor dessa contribuição hoje ela é 11%, quer dizer, hoje não, hoje já é 11,5%. Então, para o ano fiscal 2023-24 foi 11%, e a partir desse ano fiscal ela passa a ser 11,5%. Tá? O superannuation, ele não é descontado do salário de vocês, tá? Ele é um adicional. E é responsabilidade do empregador fazer esse depósito para vocês. Esse depósito ele é feito no super fund que vocês vão escolher. Então, aqui na Austrália existem vários super funds. Então, vocês precisam escolher um super fund, fazer um cadastro, né, para vocês terem um membership. Aí, toda vez que vocês começam a trabalhar pelo TFN, vocês vão passar para o empregador de vocês qual que é o super fund de vocês, o nome dele e qual que é o membership number de vocês. Daí o empregador sempre vai estar fazendo os depósitos nesse superannuation, tá? Que é como se fosse a gente pode uma dizer previdência privada. tá. A Porque previdência aí é privada. isso, né? Você escolhe a empresa e o dinheiro fica ali naquela empresa e você não pode sacar a qualquer momento que você quiser, né? Exatamente. Por isso que é importante, gente, vocês terem sempre um único super fund, porque ele funciona, digamos, como se fosse um banco.
Então, todo mês ele tem as taxas de manutenção. Então, se vocês têm superannuations em várias diferentes empresas, porque se vocês não informam esse número para o empregador de vocês, ele é obrigado a criar um superfund para vocês, porque ele tem que depositar esse valor. Então, às vezes, você não passa esse número por falta de conhecimento do que é um superannuation, aí o empregador vai lá e cadastra para vocês. Daí vocês começam em outra empresa, o empregador vai lá e cadastra outro. Quando vê, vocês têm 3, 4 superannuations diferentes, e o dinheiro que o empregador deposita, ele é comido pelas taxas, entende? Então, por isso que é importante manter um único superfund, tá? Como é que funciona a questão dos valores, tá? Então, existe um plano do governo desde 2018 que vai finalizar em 2026, tá? Que o superannuation passou de 11 e para crescer dos 8% até 12%. Então, todo ano ele vem aumentando 0,5%. Então, esse ano ele aumentou de 11 para 11,5%, e no ano 25, 26 ele vai aumentar para os 12%, que essa era a target, né, que se tinha. Tá? Então, esse é um custo adicional do empregador. Importante vocês sempre olharem, porque é normal vocês, quando fazem um contrato de trabalho, quando vocês acordam o salário de vocês, o empregador colocar, digamos, 60 mil plus superannuation, ou 60 mil com o superannuation inclusive, tá? Então, existem essas duas negociações, isso é normal, tá? É só importante vocês estarem atentos a isso, para não confundir que é 60 plus superannuation, quando se tiver lá inclusive superannuation. Tá? E até, gente, existem empresas que pagam superannuation mais alto do que esse mínimo, né, estabelecido, que agora é de 11,5%. Tem empresas que pagam mais do que isso de superannuation, né, Diana? Exatamente, tem sim. Principalmente empresas órgãos do governo, grandes empresas pagam mais como um incentivo a mais para os funcionários, né? A Giovana tinha perguntado se é obrigatório pagar o Activity Statement, mesmo sem ter nenhum income no ABN. Então, quando a gente fala em Activity Statement, já fala de duas coisas, né? Uma pode ser que ela esteja perguntando do GST, porque quando você está registrado no GST, todo trimestre você tem que entregar o Activity Statement e informar quanto você teve de venda para calcular o GST. Mas eu acredito que a pergunta é sobre o Tax in Advance, tá? O que acontece? Quando vocês trabalham no ABN, vocês fazem a declaração do imposto de renda e gerou imposto a pagar no valor superior a $1.000, o que o ATO vai fazer? Ele vai mandar uma carta para vocês, após processar o tax return, informando que vocês estão que vocês vão começar a pagar o tax by installments. Tá? O que isso significa? Que a cada 3 meses ele vai enviar para vocês uma carta para vocês irem pagando aquele valor antecipadamente. E esse cálculo é feito com base na última declaração entregue por vocês. Tá? Então, digamos que vocês tiveram $1.000 a pagar de tax, o ITO vai estimar que no próximo ano vocês vão. Ele coloca um percentual que varia de 6% a 11%. Digamos que ele calcule que você vai ter que pagar parcelas de 250 por trimestre. Então, todo trimestre ele vai enviar essa cartinha para vocês pagarem. E esse pagamento ele não é opcional, tá, gente? Ele precisa ser pago, porque o ITO está mandando para vocês pagar, vocês precisam pagar, ele não é opcional. O que acontece? Que eu acho que é essa a pergunta. Se você mudou a tua situação, você não está mais trabalhando no ABN, você tem que variar esse Activity Statement. Em vez de pagar 250, você vai dizer: a minha situação mudou e eu quero variar para 0, ou para 50, ou para 100, ou para de acordo com o que vocês receberam no trimestre, tá? Tá. Tem uma pergunta aqui muito importante, que eu acho que é dúvida de muita gente, e até quando o governo anunciou o corte de impostos para esse ano fiscal, que tem início hoje, 1º de julho, eu fiquei na dúvida como seria feito esse corte de impostos, se tinha relação com o que a gente recebe de reembolso no tax return, quem tem direito a receber esse reembolso, enfim, que é a seguinte: no ano passado o governo pegou muitos de surpresa, ao invés de receber, muitos ficaram devendo para o governo, e muita gente que recebia um valor alto passou a receber um valor bem mais baixo, né? Pessoas que geralmente recebiam de reembolso mais de $1.000, $2.000, receberam $200, enfim, foi realmente um susto para muita gente. E eu lembro que você explicou sobre isso na live que a gente fez ano passado. Ela pergunta qual a probabilidade disso acontecer esse ano. Esse ano acho que não vai ter nenhum grande susto nesse sentido,
pelo que eu entendi, vai se manter o que foi no ano passado, é isso, Diana? E aí depois eu quero que você fale do corte de impostos, Tá, para as pessoas entenderem como vai funcionar esse corte de impostos. perfeito. Então vamos lá. Então esse ano não vai ter nenhuma surpresa, tá? Nem boa, nem ruim, digamos assim, né? Então, o que aconteceu no ano passado foi que o governo, ele tirou os 1.500 de offset. Então, a gente estava acostumado desde 2019, entende? Com 1.500 de offset lá, que ou aumentava o nosso refund ou diminuía o nosso valor a pagar, tá? Então isso aconteceu por 3, 4 anos na sequência e de repente em 2023 acabou com esse valor. Então realmente foi um susto para muita gente, né? Foi frustrante, tá? Então esse ano não tem mais offset mesmo, então continua como no ano passado. Tá? A mudança que teve nas taxas de tributação, ela entra em vigor a partir da data de hoje, então, ela também não vai ter efeito no ano fiscal que fechou ontem. Tá? Então, o ano 2023-24, ele é muito similar com o ano 2022-23 para fim de tax return. Tá? Tá. Agora sim, a partir desse ano fiscal, sim que vão ter mudanças. Tá? Quais são as mudanças? O valor, o tax break, ele mudou. Tá? Então, mantém-se quem ganha até 18.200 continua não pagando imposto, tá? Quem ganha de 18.200 até 45.000, para o ano fiscal 23-24, paga 19% de taxa sobre o que excede 18.200. A partir desse ano fiscal, cai para 16%. Tá? De 45.000 até 120.000, até ontem era 32,5%. A partir de hoje muda de 45.000 até 135.000, cai para 30%. Porque no ano passado era de 120.000 até 180, 37%. Deste ano passa a ser de 135 até 190.000, 37%. Acima de 190.000 passa a ser 45%. Tá? Então, aqui na Austrália, realmente, as taxas são altas. Quanto mais alto o salário, mais alto a faixa de tributação que você entra e o imposto que você paga em consequência. Só para explicar para quem não sabe, esses valores que a Diana falou são do salário anual, tá, gente? Então, é o Isso. salário anual da pessoa, dependendo do salário anual, essas faixas aí que a Diana falou, até 18, depois de 18 a 40 e pouco, 5, é isso? 18 a 45. 45, enfim, e por aí vai. Esses são os valores do salário anual. Mas uma dúvida que pode surgir, e às vezes as pessoas não sabem, é: todo mundo é obrigado a fazer o tax return, mesmo quem ganhou menos de 18.000 dólares australianos no ano, que é, por exemplo, estudantes recém-chegados, né? Ou quem veio para realmente estudar mais e trabalhar menos, e trabalhou só um pouquinho, ou não trabalhou, enfim. Como é que funciona isso? Quem tem que fazer o tax return? Sim, quem tem o tax file number precisa fazer a declaração, tá? Então, se a gente usar essa premissa, a gente consegue enquadrar quem precisa ou não. Se até 30 de junho de 2024, desculpa, você tem o número do tax file number, o que o governo faz? Ele vai lá no sistema do ATO e coloca a declaração para você fazer. Se você não trabalhou nesse ano fiscal, você tem que ir lá através do teu MyGov ou através do contador e dizer que você esteve isento de fazer o tax return e faz a declaração como isento. Se você ganhou até 18.000, entende? Até 18.200, qualquer retenção de tax que você teve vai voltar 100% para você, entende? Então, sim, todo mundo precisa fazer. Quem tem ABN principalmente, tá? Se você tem ABN, você não consegue fazer a declaração de isento. Por mais que você chegou na Austrália dia 1º de junho, aplicou o TFN, dia 20 de junho você recebeu o teu ABN, você não trabalhou, você não consegue fazer a declaração como isento. Porque para o ATO você falou que está começando o teu próprio business. Então você precisa fazer a declaração e informar como o teu business se comportou nesse período. Mesmo que você tenha que informar $1 de income. Eu lembro que uma vez, Diana, numa das lives que a gente fez, num dos conteúdos que a gente fez, você falou que você até recomenda que quem não sabe ainda se vai trabalhar no ABN ou não, nem abra um ABN, Uhum. porque não faz muito sentido, já que para abrir um ABN você precisa ter um número do TFN e você mesmo abre
é online, é super rápido, o número sai na hora, é gratuito, né? Então, assim, se a pessoa Exatamente. vê que vai precisar trabalhar no ABN, ela faz o ABN rapidamente ali, pronto. Mas quem não vai utilizar, não sabe se vai utilizar, porque não sabe se vai trabalhar no ABN, eu lembro que você falou que você nem recomenda que a pessoa já faça de antemão, né? Exatamente. Então, só faz o ABN se você realmente vai precisar. Porque tem grande risco do ATO cancelar teu ABN. Uhum. Entende? E daí, quando você realmente precisa, teu ABN está cancelado porque você não usou o ABN ou porque você não fez a declaração informando. Então, se precisar do ABN realmente, daí sim você aplica. Então, para aplicar o ABN, é um processo fácil de fazer pelo próprio site do ATO, não tem custo. Uhum. Claro, se você for procurar ajuda de um profissional, o profissional vai te cobrar para fazer esse Sim, serviço, mas sim. ele é uma aplicação que sai fácil de fazer, digamos assim, sem custo, né? Tá? Agora, uma dúvida que me surgiu agora, que é com relação ao corte de impostos que a gente comentou, né? O tax cut que o governo anunciou, e você já falou aí qual vai ser a diferença. As pessoas vão sentir isso no bolso em cada pagamento que elas receberem, porque eu estava lendo que vai corresponder por semana, por exemplo, quem recebe até um valor X por semana vai ter esse valor a mais de salário, digamos assim. As pessoas vão sentir isso nos pagamentos, em cada pagamento, esse corte de impostos. Como é que vai ser isso? Só para a gente esclarecer também. A partir de Sim, agora, tá, gente? Não é o ano fiscal que passou. Isso está sendo implementado a partir de hoje, 1º de julho de 2024, aqui na Austrália, esse corte de impostos. sim, na verdade, o que que acontece? As pessoas vão começar a receber um pouco mais, entende? É. Digamos, se o teu, você pode continuar com o mesmo salário, tá? Mas você vai receber um pouco mais. Por quê? Porque você não está mais pagando 19% de taxa sobre o que você recebe de 18 até 45, e sim 16. E não mais Uhum. 32,5 do que excedeu 45 até 120, e sim está caindo para 30. Então, vocês vão receber um pouco mais a cada pagamento. Tá. Tá? Então, para precisar o valor, existe uma calculadora do tax cut para colocar, porque não tem como a gente fazer um cálculo exato para cada um, né? Sim. Mas sim, vocês vão sentir no bolso, tá? Vai vir um pouquinho de dinheiro a mais, tá? Um pouquinho a mais, gente, já é alguma coisa. Também. Acho que é a Jean que está perguntando. A diferença do táxi para residentes e não residentes é referente ao número de dias que se trabalha na Austrália ou referente ao status de permanent resident? Não entendi, na verdade, a pergunta. Diferença para residentes e não residentes. Se for com relação ao tax return, acho que não tem diferença, tem a ver com as horas que a pessoa, com o salário da pessoa, né? O quanto ela recebeu no ano fiscal que passou, não é isso, Diana? Não tem a ver com o Vamos lá. status do Talvez, visto da pessoa. talvez, talvez seja assim, porque quando se preenche aquele formulário do tax Form Declaration, tem a pergunta se você é Australian Resident for Tax Purposes. Talvez por isso que seja essa pergunta. Então, quando se vem para a Austrália com um visto de 6 meses ou mais, automaticamente vocês são considerados Australian Resident for Tax Purposes. Uhum. Tá? E isso não tem relação se tem o visto, se tem PR, se tem Citizen, se tem visto de estudante, se tem um curso VET ou se tem um curso, um graduation, entende? O que determina se é Australian Resident for Fringe Tax é o direito de trabalhar na Austrália e se durante o ano fiscal vai estar mais do que 183 dias aqui na Austrália. Uhum. Tá. A Iris perguntou se é interessante incluir o Health Insurance no Super Fund. Hum, De saúde na empresa para onde você. Como é que tem a ver isso? eu Para acho o que não, superannuation? Não, né? eu acho que não tem a ver. Tá. Porque o que você pode fazer lá no Superfound é você ter um seguro, entende? Mas não é um health insurance. É. Você Uhum. pode optar em ter um seguro de vida, um Isso, é seguro de verdade. acidente, um seguro de invalidez, entende? Tem alguns seguros que você pode fazer pelo teu próprio superannuation, tá? Mas ele não tem relação com o health insurance, não, tá? E a Teca perguntou se é o primeiro ano aqui na Austrália, agora em julho tem que pagar um montante total. Tem a ver com o número de horas, tem a ver com o quanto você trabalhou, o quanto você recebeu no ano fiscal que está se encerrando, né?
Exatamente. Então, você vai declarar o quanto você recebeu de julho até 30 de junho deste ano. Se você chegou em março, vai declarar o que recebeu dentro do ano fiscal, entende? Então, vai ser de março até 30 de junho, tá? E uma pergunta sobre situação de casais, em que uma pessoa já é cidadã e a outra está no visto 485, que é o Temporary Graduate Visa, o visto de trabalho pós-estudos. Uhum. Não sei referente a quê? Situação referente a quê? Porque, na verdade, o tax return é feito separadamente, né? Cada indivíduo, cada pessoa faz o seu próprio relacionado ao que você trabalhou, ao que você pagou de impostos, né? Mas tem uma informação bem importante nisso aí, tá? Ah, Vamos lá. Porque quando cada um faz a sua própria declaração, e lá na parte do spouse details, que cada um coloca o quanto, quem quer o parto, dados e qual que foi o taxable income. aham. Qual que é a pegadinha, digamos assim, aí? Quando você tem um visto temporário aqui na Austrália, você não paga Medicare. Então, por mais que vai aparecer para você pagar o Medicare, vocês vão aplicar para isenção, pegar o formulário, pegar o certificado e dizer que são isentos. Quando vocês têm, mas aí o partner, ele já tem o Medicare. Uhum. Independentemente se ele é PR ou se ele é citizen, ele tem o Medicare, tá? Então ele vai pagar o Medicare. Qual que é a regrinha? O Medicare, ele analisa a família. Se um membro da família já tem Medicare, o outro também vai pagar, mesmo não tendo direito. É mesmo? É Não mesmo, sabia. tá? Então, nessa situação, tá? Quem está no 485, por mais que não tenha direito ao Medicare, não tem cartão, não tem nada, pelo fato do partner, do spouse ter Medicare, vai pagar também, tá? Concordo, não é justo, mas é assim a legislação, tá? Sim, sim. Então, a pergunta foi muito relevante, até porque eu realmente não sabia dessa informação. E aí, Diana, se você quiser, de repente, explicar um pouquinho mais sobre essa questão do Medicare, que a pessoa tem que declarar que não tem ainda o Medicare quando for fazer a declaração do imposto de renda, né? Quando for fazer o tax return, como é que é isso? Porque às vezes acho que pode ter gente que não vai se atentar a isso, é importante saber, né? Exatamente, tá? Como é que funciona a Medicare? O Medicare é o plano de saúde público australiano, tá? Então, quem tem direito ao Medicare, geralmente é quem tem PR, quem é citizen, quem aplica para algum visto que dá direito ao Medicare, tá? E quem não tem o Medicare, quando for fazer a sua declaração, também vai aparecer para você pagar o Medicare. Então, automaticamente, quando se faz a declaração, se você ganhou acima de 26 mil dólares durante o ano fiscal, vai ser automático lá e vai aparecer para vocês pagarem 2% desses 26 mil para o Medicare. Quem tem direito ao Medicare tem que pagar, não tem o que fazer. Quem não tem direito ao Medicare, o que precisa fazer? Aplicar para isenção. Tem que preencher um formulário, anexar a cópia certificada do passaporte e enviar para o Medicare. O Medicare vai analisar com a imigração, vai verificar que vocês têm um visto temporário e não têm direito ao Medicare e vai emitir para vocês um certificado. Com esse certificado em mãos, vocês colocam lá na declaração que vocês têm o certificado e que durante 365 dias vocês são isentos de pagar o Medicare. Daí vai diminuir aquele valor, tá? Vocês não podem simplesmente colocar 365 dias e colocar o C que tem o certificado. Que muitos amigos acabam reclamando, não, é só colocar lá, não dá nada. Dá sim, tá? Então, o ATO, ele sempre verifica com o Medicare. Isso pode levar 2, 3 anos que ele está fazendo esses checks. E sempre está mandando o que ele faz daí? Ok, não tem isenção aplicada, tá aqui a cartinha com o valor para você pagar, tá? Então, isso acaba vindo como uma surpresa alguns anos depois. Então, a gente aplica esse certificado, tá? Então, ele é um pouquinho, digamos, chatinho de fazer, porque é preencher o formulário lá com 3 páginas, anexar a cópia certificada do passaporte. Agora está disponível para fazer até pelo MyGov de vocês, tá? O que facilitou mais ainda o processo, tá? Então, faça essa aplicação, tá? Então, quando vocês vão fazer com o contador também pode fazer isso aí para vocês, tá? Então, é muito importante fazer essa isenção no Medicare. Importante também verificar se nos anos anteriores vocês não pagaram por esse Medicare indevidamente. Então, muita gente acabou pagando o Medicare e não sabia disso.
Então, a notícia boa é que se você não tinha Medicare, vocês podem aplicar para a isenção daquele ano em particular. Quando receber esse certificado, fazer o ajuste no tax return de vocês e o ITO vai devolver para vocês esse valor, tá? Tá. Já que a gente está falando disso e você falou, é possível fazer pelo próprio MyGov, né? Que é a sua conta ali que você pode, né, fazer o seu próprio tax return, enfim, que você tem acesso a tudo isso. Eu queria que você dissesse o que é importante as pessoas considerarem se elas forem fazer por conta própria o tax return. Porque tem uma pergunta aqui que é uma pergunta mais específica, mas com relação a pessoas que podem deduzir custos que elas têm relacionados ao trabalho, né? Eu acho que de repente vale a pena você falar um pouquinho disso para as pessoas entenderem. A pergunta é: para quem trabalha com carro próprio, como cleaner, né, com limpeza, tem um livro de quilometragem para marcar e deduzir no imposto. Pode explicar um pouco sobre esse livro de quilometragem, como fazer? Então, acho que se você puder, né, dar essas dicas, se você vai fazer seu próprio tax return, o que você pode adicionar ali, né, que você teve de gastos relacionados ao trabalho que podem, né, ser descontados, enfim. Sim, com certeza. Então, se você trabalha como cleaner e você usa o teu próprio carro para ir de um cliente para o outro, entende? Acho que antes de começar a falar, a gente tem que pensar assim, ó, deduções no TFN e deduções no ABN, tá? Então, quando eu falo do TFN, é bem mais restrito o que a gente pode deduzir. E quando a gente fala de ABN, é um business. Então, se você tem o teu próprio business de cleaning, o que acontece? Você tem seus próprios clientes, você precisa do teu carro como uma ferramenta de trabalho. Então, toda aquela quilometragem que você usa para ir até o cliente, para voltar, para fazer as compras, os materiais, enfim, então toda essa quilometragem rodada, ela é dedutível. Então, você tem a opção de fazer o logbook, que é esse local para você anotar, onde você pode anotar pelo menos 4 meses, daí se faz a média do quanto que é usado para business e o quanto que é usado para pessoal. Daí no ano fiscal se verificam todas as despesas que você teve com o carro. Digamos que você fez o logbook durante 4 meses e você fez o cálculo que 60% das despesas do carro é para business. Então, no ano fiscal, você vai fazer o levantamento de todas as despesas que você tem com o carro: combustível, pedágio, manutenção, seguro, registration, e 60% dessas despesas você pode alocar para o teu business. Tá? Isso quando você usa o logbook. Digamos que você não fez logbook. Não fiz logbook, não sabia, também não guardei as notas de despesas, o que eu posso fazer? Que é geralmente o que acontece. A gente pode deduzir até 5.000 quilômetros, tá? A 77 centavos por quilômetro. Com esse método, você não precisa dos recibos. Claro que você tem que estimar que você realmente usou. Qual foi a quilometragem? Eu usei 2.000 quilômetros. Perfeito, então 2.000 quilômetros vezes 77 centavos. Diana, eu fiz 10.000 quilômetros, muito mais do que 5. Não tenho os recibos. Mas o que você pode deduzir são 5.000 quilômetros a 77 centavos. Então ainda tem a opção. Tá? Agora, se você trabalha como cleaner para uma empresa no TFN e você vai e volta para o trabalho, entende? Você vai, digamos que você trabalha para a empresa X, mas o local que você faz o cleaner sempre é lá no endereço Y. E você vai e volta todo dia para aquele trabalho, tá? Com o teu carro. Tá? Isso não é uma despesa de trabalho, tá? Porque o transporte que você tem de ida e volta para o teu local de trabalho, ele não é dedutível. Agora, se você trabalha no TFN, foi para a empresa Y, depois você vai para a empresa H, no mesmo dia, entre a empresa Y e H, esse transporte é dedutível. Tá? Porque Então, a está gente dentro ali do seu horário de trabalho, né? Você está trabalhando Exatamente. naquele momento. Exatamente. E aí Tá? tem outras coisinhas que as pessoas podem também deduzir, né? Outros gastos relacionados ao Sim, trabalho. então tem inúmeros gastos que a gente pode relacionar para serem dedutíveis. Então, sempre pensando o que é a regra geral? O que é dedutível? É tudo aquilo que eu precisei gastar, que eu comprei e que eu precisei para desenvolver o meu trabalho. Então, se você precisou daquele item, você comprou, você pagou, ele é dedutível, tá? Seja no TFN, seja no ABN. Tem uma pergunta
pergunta aqui que pode valer para algumas pessoas que talvez, né, não sabiam, enfim, pode acontecer, acho que com algumas pessoas. Ele disse que chegou na Austrália em março. Eu não estou falando o nome quando eu não consigo deduzir qual é o nome da pessoa pelo que aparece aqui para mim, tá, gente? Quando eu consigo ver qual é o nome, eu falo. Mas ele falou que chegou na Austrália em março de 2023 e não fez o tax return em julho de 2023. Acho que isso pode acontecer com algumas pessoas porque estão chegando, ainda não sabem, Sim, enfim. O que fazer nesse caso, Diana? Quando você perdeu ali, esqueceu, não sabia, enfim. sim. Então tem que fazer essa declaração. Ela está em aberta com o ATO, inclusive ela já está como vencida. Tá? Então, quando a gente olhar no ATO, a gente vai ver que o cliente tem a declaração 2023 overdue e já tem a 2024. Isso. Então, tem que fazer são duas declarações. Desculpa te interromper, mas ele até falou como fica o tax return desse ano. Eu preciso pagar uma multa? Como é que vai ser, né? Então, cada ano é uma declaração. Então, tem que fazer a declaração 23 e a 24. São duas declarações. As multas são aleatórias. Tá? Então, em situações como essa, se o ATO colocar uma multa, a gente consegue fazer essa remission com facilidade, justificando o porquê. Tudo que a gente consegue justificar para o ATO é bem flexível. Então, se o ATO colocou uma multa para você lá de $1.050, que é o valor da multa, tá? Chega até esse valor. Nossa. Então, o que a gente tem que explicar para o ATO? Que você não estava ciente, você é novo aqui na Austrália, você não estava ciente dessa obrigação, mas que agora você está, e a partir desse momento você não vai mais entregar declarações em atraso. Tá? Então, se você convencer o ATO vai lá e vai retirar a multa. Tá? Tá. Tem uma pergunta interessante aqui também, que eu acho que pode ser uma dúvida também de algumas pessoas, que é valores do SHC, que é o Overseas Student Health Cover, é o seguro-saúde obrigatório para estudantes internacionais aqui na Austrália, e pagamentos escolares, como por exemplo do curso VET, né, do curso técnico que a pessoa está fazendo, são dedutíveis no tax return? Porque eu já ouvi pessoas falando, não, quem estuda pode deduzir isso na hora do tax return, enfim. Queria que você falasse sobre isso pra gente. Essa pergunta é acho que é Santiago. Que tá perguntando. Plano de saúde não é dedutível, tá? Não tem como deduzir. Curso de inglês também não. Curso VET, tá? Então ele é bem, como se diz, não tem um sim e um não, tá? Porque o ATO tem a regra, porque a regra que o ATO tem, ele tem para o australiano, tá? Então a gente já teve situações de estudantes que fizeram claim da despesa de educação, ok, passou, não teve problema, mas a gente já teve situações onde o case officer do ATO entendeu que essa despesa lá aconteceu devido ao visto da pessoa e não devido ao trabalho, e tirou a despesa, tá? Então, o que o ATO diz quando a gente olha a legislação do ATO, tá? Que a despesa com a educação, ela é dedutível se ela atender alguns critérios, tá? Um deles é que você comece o curso após você estar trabalhando na empresa, tá? Que esse curso, ele tem ligação com o teu trabalho, tá? Tem que estar totalmente ligado com o teu trabalho, e com isso ele vai melhorar as tuas skills e até um crescimento dentro da empresa. Tá. Então essa é a regra do ATO, tá? Então, o que a gente entende com isso? Se a gente esquecer que você está fazendo o curso VET por causa do teu visto, entende? Você está na empresa, digamos que você começou a trabalhar no childcare. Daí você começa a fazer o curso. Você está cumprindo com as regras do ATO para deduzir esse curso, tá? Você está cumprindo todos os quesitos que o ATO está mencionando. O que o ATO também deixa bem claro é que você fazer um curso para mudar de employer não é dedutível. Ou você fazer o curso para daí você conseguir o trabalho também não é dedutível. Tá. Então, esse é o critério do ATO. Então, tem muita questão de interpretação e muito do que o ATO avalia, tá? No geral... pode concluir. Desculpa. No geral, tá? Se vocês conseguem cumprir esses critérios, sim, ela é dedutível. Mas, claro que o aval final sempre é do ATO, porque o ATO sempre faz auditorias aleatórias, e sim, uma auditoria, ele verificar
Provavelmente ele não vai aceitar a dedução, porque ele vai entender que o curso está relacionado com o visto e não por causa do employment. Tá, Tá? perfeito. Entendi. Então pode ser que passe, pode ser que não, mas só no caso de a pessoa estar no emprego e o curso que ela faz ser relacionado a se desenvolver nessa área, nesse trabalho que ela já tem. Exatamente. Tá, ok. Eu ia te perguntar. Ah, tem uma aqui. Quem trabalhava no ABN, mas não usa mais, vale a pena cancelar? Então, sim, eu sugiro cancela o ABN. E se no futuro você precisa, você reativa o ABN, tá? Porque se você não cancelar, em algum momento o ITO vai cancelar esse ABN, tá? Porque ele vai entender que você começou o business, mas que quando você faz a declaração tax return, você não tem informado nenhum income, nenhuma despesa na parte do business. Tá. Tinha uma pergunta sobre seguro de saúde privado. Aqui, ó, como funciona a Laís? Como funciona o desconto do Private Health Insurance? Porque eu já ouvi falar, né, que mas aí acho que é relacionado mais a quem já tem a residência permanente ou a cidadania, Diana. Não sei se tem a ver. Quando a pessoa tem um salário X, Uhum. chega num valor salarial um pouco mais alto, mas ela já tem Medicare. E aí, por isso que eu digo que eu acho que é Sim, principalmente para quem já é residente permanente ou cidadão, se é vantagem essa pessoa contratar um seguro privado, porque aí vai pagar um pouco menos no tax return, alguma coisa relativa a isso, não sei exatamente. exatamente. Vou Ah, explicar para você como é que funciona. Então, Medicare. Ganhou acima de 26 mil, tem direito ao Medicare, automaticamente você vai contribuir com 2% do teu taxable income para o Medicare, tá? Agora, se você é single e recebe acima, eu vou falar agora o número, mas acima de 93 mil anual, ou se como casal acima de 190 mil anual, se vocês não têm um private health insurance, além dos 2%, vai se pagar ainda o surcharge, que é entre 1 e 1,5%. Então, sim, por isso que as pessoas falam, preciso fazer? Sim, precisa fazer. Porque sai mais barato você pagar o Private Health Insurance e você tem um seguro do que você pagar esse de 1 a 1,5% adicional para o Medicare. tá. Tá. Tem outras perguntas aqui. Quem trabalha no ABN, mas não chegou o salário de 18 mil dólares australianos por ano, precisa fazer algo. Nesse caso, precisa fazer a declaração, né? Sim, todos que trabalharam precisam fazer a declaração independente do valor que receberam. E mesmo quem fez o TFN, como você falou antes, né, Diana, no caso de quem tem um TFN ou um ABN, né, e não trabalhou e não recebeu nada, mesmo assim a pessoa precisa fazer, né? E se Isso. declarar que é Uhum. isenta. E aí tem umas perguntas mais específicas aqui. Quem se mudou de cidade para trabalhar pode deduzir os custos de passagem para o novo destino? Se vocês acordaram com a empresa, que a empresa vai pagar isso para vocês, entende? Talvez ela possa dar isso aí como um allowance, daí é dedutível. Caso contrário, não é dedutível, tá? Notas de combustível para o trabalho de cleaner no ABN é dedutível. Aí também. Sim, aí no ABN é diferente do TFN, como você falou antes, né? Uhum. Que é quando a pessoa usa o transporte dentro do horário de trabalho, ela deduz, mas quando é no ABN, pode deduzir mesmo quando está indo fazer o Sim, trabalho, sim, né? exatamente. Tá. E RPL pode deduzir? O que que é o RPL nesse caso? Será que é relacionado à validação de diploma, alguma coisa Fiel. assim? Porque é Reconhecimento? reconhecimento eu acho que tem a ver com É, isso, né? na verdade, Gasto. Pode ser gastos para quando você tá validando a sua profissão aqui na Austrália, né? Alguma coisa nesse sentido. eles não são dedutíveis, entende? Porque eles vão te deixar eligible para você trabalhar naquela área, Uhum. entende? Eles não têm relação com o trabalho de vocês. Eu entendo, muita gente fala, imagina, se eu conseguir validar meu diploma, eu consigo trabalhar na área. Perfeito, você vai conseguir trabalhar na área, você ainda não está trabalhando.
Entende? Ah, eu estou trabalhando, mas se eu conseguir validar que eu sou um engenheiro, eu passo a ser o cargo de engenheiro. Perfeito, você vai passar a ser o cargo de engenheiro quando você validar o diploma, então você ainda não é um engenheiro. Então, realmente, eu sei que é frustrante muitas vezes, mas essas são as regrinhas do ATO, né? Que tem relação com o trabalho que você já faz, é exatamente isso. Você está Exatamente. declarando o que você pagou de imposto do trabalho que você já faz, então tem, né, faz sentido de certa forma, né? Isso. A gente, só para comentar rapidamente, né, que a gente já divulgou isso aqui antes, mas como a gente está falando de trabalho, reforçar algumas coisinhas aqui, uma delas é o reajuste, né, do salário mínimo nacional aqui na Austrália. Todo 1º de julho o salário mínimo passa por um reajuste. O desse ano é de 3,75%. Então, até ontem, até 30 de junho, o salário mínimo na Austrália era de 23 dólares australianos e 23 centavos por hora. E a partir de hoje é de 24 dólares australianos e 10 centavos por hora. A gente fala por hora porque varia o número de horas que as pessoas trabalham. Estudantes internacionais, neste momento aqui na Austrália, a regra é de que estudantes internacionais podem trabalhar até 48 horas por quinzena. Então, se a gente for fazer uma relação ali com o período de trabalho, seria trabalhar meio período, digamos assim, né? 24 horas por semana, enfim. Então, esse é o salário mínimo que vale a partir de hoje, né, Diana? Todo ano, então, tem esse reajuste. Né? Exatamente. É importante colocar aqui também, né, que esse aumento de no mínimo 3,75 são para todas as pessoas que trabalham com algum award, tá? Então, se a gente pega, muitas das pessoas trabalham com alguma atividade, alguma profissão que não está coberta por nenhum award. Então, não tem esse aumento. Então, o aumento ele fica a critério da empresa, tá? Mas esse aumento que eu citei, né, de 23,23 para Sim. 24,10 por hora, é o aumento geral, né? Mesmo Geral, para é geral, o exatamente. award. Ninguém, se tiver coberto ou não por award, não pode receber menos do que esse valor. Isso aí. Exatamente. E aí tem formas de denunciar, tem o Fair Work, né, que é o órgão responsável, como se fosse o nosso Tribunal do Trabalho, digamos assim, aqui na Austrália. É, Né? É bom as pessoas saberem dessas regras também. Bom, a gente está caminhando para o fim da nossa live. Acho que a gente tirou bastante dúvidas mais específicas aqui, que eu acho importante porque podem ser dúvidas de outras pessoas, né? Não só de quem está perguntando. Mas eu queria ver, Diana, se você tem mais alguma coisa que você acha importante esclarecer para as pessoas. Acho que, dando uma geral aqui, do mais importante que a gente falou, para as pessoas é que a partir de 1º de julho de 2024, essa segunda-feira, começa o período para a declaração do imposto de renda aqui na Austrália, para o tax return. Então, quem trabalhou entre 1º de julho de 2023 e 30 de junho de 2024 tem que declarar, tem que fazer esse tax return, mesmo que seja isento, tem que fazer, e aí vai variar, então, o que você, né, o que você vai receber de reembolso, enfim, como isso vai ser visto de acordo com a sua faixa salarial. A Diana já falou aqui para a gente um pouco sobre os valores aí, as diferenças, mas queria ver se você tem mais alguma coisa que você acha importante para acrescentar aqui. claro, vamos lá. Então, gente, o período começa hoje. Então, primeira coisa, não tenham pressa em fazer a declaração. Tá? Vocês têm até final de outubro fazer essa declaração quando vocês forem fazer por conta, ou até maio do ano que vem com o contador. Então, olhem todas as despesas que vocês têm com calma para não fazer as pressas. Tá? O que mais é importante? Não comparar o retorno que vocês vão ter com os amigos, porque cada um tem uma situação. Cada um recebeu um valor X e cada um teve uma dedução de taxa pelo empregador de valor Y. Cada um tem uma situação de trabalho. Então, por mais que as pessoas executam a mesma atividade, digamos, uma pode trabalhar no escritório e uma pode trabalhar de casa. Então, as deduções também mudam, entende? Uma pode ter tirado uma licença específica, a outra não, entende? Então, sempre vai mudar o valor da dedução e também por que a pessoa pode estar deduzindo aquela despesa e a outra não. Então, por isso que é importante, assim, ó, cada um sentar e fazer sua declaração, ou sentar com o contador e verificar, a minha situação é essa.
que eu consigo colocar de despesas? Então, por isso que eu falo, a declaração ela é muito única de cada um. Então, é o momento onde a gente vai olhar e vai entender com cada indivíduo como é que você trabalhou. Ah, eu trabalho no escritório, não tem nada para deduzir. Não tem mesmo? Entende? Então a gente começa a ver, você tem algum fone de ouvido? Você comprou isso? Você usa o teu telefone para o trabalho? Tu tem alguma subscription que tu usa para o trabalho? Ah, eu tenho. Ah, você usa o teu computador por acaso? Entende? Então a gente começa a entender com a pessoa uma série de despesas. Ou ela fala assim, não, mas uma vez por semana eu vou num cliente. Opa, tem um transporte de ida e volta para esse cliente. Então a gente sempre consegue entender. Ou ela diz, ah, não, mas eu faço hora extra todo final de mês. Passou de 2 horas? Ah, tem overtime. Então tem overtime que a gente pode deduzir. Meals, por exemplo. Trabalhei até muito tarde, gastei com Uber, pode deduzir também. Então cada um tem uma situação que a gente pode analisar, olhar e ajudar essa pessoa a deduzir o máximo possível. E nunca dá para comparar com um amigo ou com uma amiga porque deduziu X e por que eu também não posso deduzir aquela despesa. E acho que é Não. importante dizer também que quem tem dúvida, gente, quem está inseguro, enfim, não sabe direito como fazer, o que fazer, vale muito a pena, né, contratar os serviços de um contador. A Calais Accounting, a Diana é diretora da Calais, a Calais atende pessoas físicas também, né, enfim, estudantes recém-chegados. Então, se você prefere ter aí esse apoio de um profissional que entende do assunto, vale a pena, né, porque é isso. Eles já trabalham há anos com isso, eles sabem exatamente como funciona, já atenderam e atendem muitos estudantes, acredito, né, Diana? Então. Com certeza, é o que eu sempre recomendo, tá? Se é o primeiro tax return, eu falo que a gente atende a pessoa ou via e-mail, ou no escritório, ou video call. Eu sempre recomendo, vem no escritório ou agenda uma video call. Porque no momento que a gente está fazendo a declaração, já é o momento de esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Ah, tenho dúvida disso? Já pergunta. A gente já esclarece, a gente já consegue orientar vocês quanto às despesas. E nos anos seguintes, vocês já estão preparados para saber, ok, eu posso deduzir isso, isso, isso. No ano passado eu não me organizei, nesse ano eu consigo me organizar. Entende? Então, procuram sempre ajuda, mas procuram sempre um profissional que possa ajudar vocês, tá? A gente está à disposição de vocês, a gente tem um time de contadores brasileiros para atender vocês, a gente tem escritório em Sigem, na City, para atendimento presencial, ou mesmo videocall, tá? Ou também via e-mail, mas é aquela questão que eu sempre oriento, a primeira declaração, de preferência via videocall presencial, para esclarecer as dúvidas, para não ficar com dúvida e para que a gente possa ajudar melhor nessa questão das deduções. Responder uma última pergunta aqui que a Tainã já tinha mandado um pouquinho antes. E aí, gente, quem ficar ainda com dúvidas, por favor, pode mandar direto para a gente pelo Instagram, que a gente, né, responde o que a gente souber, o que a gente puder. Também podem fazer contato com a Calais Accounting, né, Diana, Com certeza. para tirar dúvidas mais básicas ou até agendar mesmo um atendimento com eles, enfim. A Tainã perguntou do valor que transferimos do Brasil para cá, se ele precisa ser declarado. Não, porque ele não é referente de trabalho. Então, de novo, na declaração você vai informar o que é referente de trabalho que você recebeu aqui dentro da Austrália. Tá? Tá, legal. A Rafa perguntou sobre o visto 491. Rafa, se quiser mandar mensagem direta para a gente, como eu falei antes, até porque não tem relação com o assunto da live, né? Um visto regional provisório para trabalhadores qualificados. A gente tem a Tagarela Intercâmbios, que cuida dos vistos de estudantes, e temos a Tagarela Migration, que cuida de outros tipos de vistos. Então, se vocês, quem tem interesse, né, em tentar um outro tipo de visto aqui na Austrália também, pode fazer contato com a gente coloca vocês em contato com os agentes de imigração registrados no governo australiano, que podem esclarecer todas as dúvidas também. E é isso, gente. Diana, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por esclarecer todas as dúvidas que surgiram aqui. Acho que a gente conseguiu, você conseguiu responder todas as perguntas. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por estar sempre à disposição aqui para falar sobre esses assuntos contábeis, esses assuntos relacionados a impostos, trabalho e tudo mais aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigada a você. Ficamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode ligar para a gente, que a gente está à disposição. Maravilha. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora também. Um ótimo começo de semana para todo mundo, um ótimo novo ano fiscal aqui na Austrália para todos. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.